Olá, senhoras e senhores, mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rubens Gomes. A gente está vivendo ainda as emoções após um Olímpia que foi emocionante, né? Teve troca de posto, muita gente perdeu o título, muitas pessoas mantiveram seus títulos, mas os que assumiram em algumas categorias tiveram algumas polêmicas, né? A gente teve uma Open Bodybuilding aí com um novo rei sendo empossado, foi o Derek Lunsford. Muita gente já tinha criado expectativas sobre ele, é verdade, né? Esperava que ele viesse nesse show poderoso, que ele vencesse, mas o que ninguém esperava é que ele fosse ter um duro adversário na figura do Hadi Choopan, atual campeão, e que parece que saiu do palco meio frustrado, né? Vou dar detalhes disso ainda no final desse vídeo. Eu conversei com a arbitragem sobre a postura dele e o que a arbitragem vai fazer com relação a isso, né? Por enquanto eu vou pedir que você se inscreva no canal, afinal de contas eu tô aqui, ó, praticamente sem voz, depois de ter feito o pay-per-view do Mr. Olímpia, e tô aqui tentando gravar isso aqui para você para explicar um pouco a vitória do Derek Lunsford, segundo a opinião da arbitragem do evento, tá bom? Então vou dar play aqui, eu separei um vídeo para vocês. A definição não é lá das melhores, mas ela tá bem decente para que a gente possa avaliar e entender os méritos da vitória de Derek Lunsford. Tá aí o lineup da categoria, um lineup que foi bem comprometido, né, com a ausência do Nick Walker, do Big Ramy. Esse é o top 6 do evento, né? Como vocês podem ver, eu acho que na tela aberta vai fazer de novo, deixa eu ver, aí round de comparação de simetria. Esse realmente foi o top 4, né? O Andrew Jacked fechou aí com a 5ª colocação. Aqui, ó, aqui a gente pode ver o que foi o top 6 desse ano do Mr. Olímpia, né? O Hunter Labrada mais um ano se solidificando aí como um cara que sempre está no primeiro confronto, sempre está nas cabeças. O Andrew Jacked, que era muito aguardado para ficar ali entre o top 5, ficou no top 5, mas ficou na 5ª colocação, nada além disso. Ele não veio no melhor de definição dele, ele veio maior, ele veio um pouco mais simétrico, ainda mais simétrico, mas ele não veio tão seco. Brandon Curry, que mesmo tendo o problema de saúde, ele conseguiu competir, e muito se questionou sobre o que teria acontecido com o Brandon Curry, se era um problema hepático, né, porque ele vomitou sangue no dia anterior do evento. Aliás, na manhã do pré-judging da sexta-feira, ele tinha vomitado sangue, se perguntou se ele viria ou não, ele foi, competiu, e muita gente achou que seria imprudência, mas a verdade é que ele tinha uma hérnia na região do esôfago, e essa hérnia, por conta da alimentação dele, se machucou demais, desgastou demais e sangrou. Né? Não era um problema sério, não era um problema, por exemplo, de ordem funcional do organismo dele, não era um órgão realmente colapsando, algo no estômago, como se imaginaram. Né? Então, era uma lesãozinha, algo mecânico que foi corrigido. Ele teve problemas com a alimentação, não conseguiu comer direito, mas subiu no palco e ainda arrancou uma 4ª colocação, ele que já foi Mr. Olímpia, né? E aí um top 3, que foi o que, na verdade, bugou a cabeça de todo mundo, porque todos já imaginavam, depois de vê-los no palco, nos confrontos, que seria uma guerra entre Hadi Choopan, o campeão, e o Derek Lunsford. O que ninguém imaginava é que eles colocariam um terceiro elemento nessa parada, né, que foi o Samson Dauda. Samson, que tá aqui, de sunga verde, gigantesco, tá aí, ó, top 3. O que acabou acontecendo? Nos confrontos, normalmente eles vão filtrando até que eles fazem, no Mr. Olympia Open Bodybuilding, um último confronto com 2 atletas, né, que acaba escancarando que é uma guerra entre esses dois. Nesse ano a gente teve o Samson Dauda no meio dos baixinhos ali, né? Então o Samson, que é um cara que tem uma simetria muito agradável, tem bastante estética corporal e muita massa muscular, foi colocado para confrontar contra o Hadi e o Derek Lunsford. E por muito tempo as pessoas acabaram imaginando que ele poderia vencer o show, porque 2 dos contendores tinham físicos muito parecidos. Tanto o Hadi quanto o Derek têm menor estatura, físicos mais largos, mais preenchidos, tem uma construção corporal até semelhante com relação à largura de cintura escapular, e o Samson era o cara diferente. Então muitos se questionaram se ele não seria talvez o cara que mudaria um pouco a cara da categoria perante o que estava sendo dominado ali, né, desde o ano anterior, com 2 caras de estatura menor que tinham vindo da 212.
Não foi o caso, o Samson ficou realmente na terceira colocação, acho que aqui a gente vai poder ver o confronto, ó. Aqui a gente pode ver o quanto Derek e Hadi estão realmente um passo à frente quando o assunto é volume e detalhamento de dorsal. Esse vídeo ele é da sexta-feira, tá bom? E na sexta-feira o Hadi não estava no melhor da definição dele, ele guardou para o sábado, então ele veio mais encaixado, mais seco e fez bastante frente ao Derek, que de costas estava insuperável. Vocês podem ver aí o quanto ele estava, olha, com glúteos muito mais fincados, ele tem o glúteo mais volumoso que todos os atletas da categoria, tem o lower back dele muito preenchido também, e ele tava com esse detalhamento, olha como o corte, a divisão dos romboides dele, parte baixa da dorsal aqui tá toda muito marcada, né? Ele tava muito wide realmente, então ele venceu com facilidade as duas poses de costas, tanto o duplo de costas quanto a expansão. Aqui a disputa do mais musculoso ficava evidente que tinha uma vantagem do Hadi, né? O Hadi ele tava melhor do que o Derek em todas as poses de frente, ó. Vocês podem ver que ele tem muito mais detalhe. Nessa pose em específico, ficou uma dúvida, porque era uma guerra do detalhamento, da maturidade, da definição, contra a estética, a jovialidade de um shape, que não teve ainda tantas finalizações, em que a pele ainda não é tão detonada, né, em que tem ainda cinturas mais finas, que abrem melhor para uma dorsal. Então, esteticamente, é mais agradável olhar um Derek. E ele escancarou logo um vácuo ali, né? Ele é um open bodybuilding, um cara gigante, musculoso, que faz vácuo. E isso é levado em consideração porque mostra domínio da parede abdominal, né? Talvez isso possa ter prevalecido. Eu, particularmente, ficava me perguntando o que eles iriam preferir, porque era bem uma questão de preferência ali, né? Olha como o Hadi estava super detalhado, muito acima, por exemplo, do Samson, que era o terceiro colocado. Mas eu acredito que até o aspecto de pernas do Derek, por ser muito cortado, muito dividido, também prevaleceu. Essa pose, com certeza, ficou com o Hadi. Hadi tem ombros mais largos, tem deltoides maiores e, o mais importante, peitorais muito fibrados, muito detalhados. Esse é um ponto fraco do Derek Lunsford. Ele tem uma cintura escapular larga, mas quando ele fecha, ele fica com um aspecto parecido do Phil Heath. Só que o Phil Heath tinha muito detalhe, né? E ele ainda quando fecha essa pose de mais musculoso com mãos juntas, o peitoral dele fica muito curto e não tem essas fibras ainda, né? Então isso fez a vitória da pose ser do Hadi Choopan. Essa pose de tríceps de lado também, eu acredito ter sido vencida pelo Derek, apesar do Hadi ficar mais imponente. A gente nota que o detalhamento da parte inferior do Derek está muito diferente dos demais. Aqui um confronto que aconteceu ali na disputa entre o quarto e o oitavo lugar, né? Vocês veem ali que o Michael Krizo, né, chegou muito mais seco do que no ano passado, conseguiu realmente trazer mais detalhe e terminou numa colocação interessante para ele ali. Mas a gente deve lembrar também que nessa categoria não tinham caras como o Rafael Brandão, o próprio Big Ramy, que a gente citou, Nick Walker, né, que todos ficaram na frente dele no ano passado. Então, mesmo com a melhora, eu não sei se ele continuaria nessa posição se esses caras estivessem ali no show, né? Mas ele estava, olha, bem mais detalhado, o glúteo, apesar de muito pequeno, muito desproporcional, estava bem definido. E o Hunter, né? Hunter Labrada também, que estava bem sólido, mas que não tinha o nível de detalhamento dos outros adversários aqui. E aí, ó, a disputa do top 3 nas finais, eles embaralharam tudo ali, porque eles colocaram, em cada momento eles colocavam um no meio, né? Passou Samson Dauda no meio, passou Derek Lunsford no meio, passou Hadi Choopan no meio. E eu, como estava na transmissão do pay-per-view, eu particularmente acreditava que o Hadi venceria. O Hadi que tem um pouco mais de largura, que tem um pouco mais de músculo ainda do que os demais, se comparado à sua proporção, né? A gente nota que ele é mais preenchido, mais largo. Ele estava realmente, assim, se destacando um pouco, né? Então, eu acreditei de verdade que ele fosse vencer. Mas,
destaque mesmo eu queria dar para o patrocinador desse vídeo, a Fiber. Fiber que faz equipamentos de tecnologia que facilitam o seu treinamento. Eu queria mostrar para vocês algo que praticamente caiu do céu, fica vendo? Olha aqui, ó, caiu do céu, cara. Opa, caiu do céu duas vezes, porque tem que usar os dois lados, na verdade. Afinal de contas, essa sapatilha Training é o que vai revolucionar os seus treinos de perna. Normalmente, as pessoas que vão para academia agachar vão com um tênis que não é propício para isso. Um tênis que é muito bom para você correr, para você caminhar, que absorve impacto, mas que dá um pouco de instabilidade quando o assunto é agachamento, leg press, o hack machine e demais exercícios. Você normalmente ter optado por treinar descalço, eu vou resolver o seu problema. Nada de ficar com a meia imunda ou de ter a sua atenção chamada pelo dono da academia. Você vai lá no site da Fiber, vai usar o cupom COACH15 e vai comprar a melhor e mais tecnológica sapatilha do mercado, a sapatilha Training, tá? Ela tem esse solado aqui, ó, antiderrapante e um tecido em cima dela que é o Zero Drop. Ele vai impedir que o seu pé tenha estabilidade dentro da sapatilha, fazendo com que o seu treino tenha um grip perfeito, uma aderência perfeita no chão, parecendo que você está descalço, porque ela respeita a anatomia do seu pé. Cupom COACH15 em todo o site da Fiber, porque tem mais coisa lá também, e do céu veio, do céu retornará. Sigamos com o vídeo então. A gente vê realmente que não tinha como o Samson vencer esses dois caras, né? Muito musculoso, muito grande, ele cresceu muito no confronto, ele ficou muito confiante, mas olha como ele não consegue preencher os espaços como caras que são um pouco mais baixos do que ele e que tem realmente mais área ocupada de desenvolvimento muscular, né? O campeonato de fisiculturismo, ele não é um campeonato de tamanho real, né? Não tem fita métrica, não tem balança para pesar, é efeito visual. É o que os meus olhos conseguem ver e o quanto ele parece estar maior e mais seco. Mesmo ele sendo aí talvez 20 quilos mais pesado que os demais, ele não aparentava ter mais volume. E isso fica evidente, por exemplo, em poses como duplo bíceps de costas, né? Que você vê que quando ele ergue os braços, ele não consegue ter o mesmo aspecto de dorsais tão largas, pernas tão largas do que o Derek e o Had, né? Foi uma guerra de dois caras de altíssimo nível. Eu, como disse, achei de verdade que o Had venceria por conta... Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui tá bem interessante, ó. Por conta da maturidade muscular, né? A gente via que o Had vinha, como sempre, muito seco, muito denso, sempre proporcional, né? E ele traz esse frame aí com muita maturidade, muito detalhe. Olha como aparece que ele tá muito mais cravado, cortado do que o Derek. Porém, a gente não pode deixar de levar em consideração que o Derek atingiu um volume extremo, tinha cortes sólidos, né? Ele tinha todos os ventres musculares muito respeitados, ali, muito cortados, e ele tem todo esse controle de vácuo, tem um shape mais estético, foi o que agradou mais a arbitragem. Eu tenho uma preferência pelo shape do Derek no geral, e obviamente no dia, na análise, estava tendencioso ao Had, pelo nível de condicionamento que ele apresentou. Mas o título foi para a mão desse aí que está no meio, Derek Lunsford, que agora é campeão da 212, foi campeão do People's Champ Award, que é o campeão do povo, e nunca na história um campeão eleito pelo povo no Mr. Olympia tinha sido campeão do evento, e ele quebrou 2 recordes em um dia só. Se tornou o único campeão da história da People's Champ Awards a vencer o título, e o único homem na história a ganhar 2 títulos de Mr. Olympia em 2 categorias diferentes. Ele que veio da 212, categoria que ele venceu há 2 anos atrás, desculpa, e que agora é campeão da Open Bodybuilding também. Foda demais, né? Espero que você tenha gostado do vídeo aí, as análises que eu fiz para vocês. Uma coisa muito importante. Na premiação, o Had, assim que ele fez a foto oficial, ele fez um sinal, não sei se foi nítido para vocês verem, ele fez um sinal com a mão perguntando se ele podia sair. Ele realmente ficou bem abalado com a derrota. A hora que teve o anúncio do Derek, o Derek ficou muito emocionado, caiu no chão e tal, começou a chorar. E você via que o Had, ele estava meio processando o que tinha acontecido ali. Não teve uma reação ruim, não. Tá? Você só viu realmente que o cara ficou meio que sem chão ali. Normal, uma postura normal. E parece que ele queria sair logo dali. E logo que teve a primeira foto, ele perguntou se podia sair, já foi tirando a medalha e saiu andando. Mas os atletas ficaram para uma segunda pose e nisso ele passou atrás de todos, todo mundo ficou olhando, tipo, porra, já vai, meu irmão? Não vai tirar uma alminha com nós aqui, mas realmente ele devia estar muito abalado e saiu andando. Ele não é um cara que normalmente tem esse tipo de postura. Tanto que depois ele foi para as redes sociais,
e reiterou que ele realmente ficou muito abalado, que ele precisava sair porque ele precisava, sei lá, ter algum consolo, alguma coisa do tipo. Deveria ter esperado? Deveria ter esperado, deveria segurar um pouco mais a onda. Ele foi até o Derek, parabenizou o Derek, abraçou o Derek, falou algumas coisas ali que eu nem sei o que ele possa ter falado, porque o inglês dele é péssimo, pra falar a verdade, né? Eles que são treinados pelo mesmo treinador, Honey Rainbow, mas saiu do palco, ficou lá e depois eu fui perguntar para 2 árbitros da Pro League se aquilo de alguma forma soou como desrespeito e os caras falaram que aquilo foi algo leve. Que sim, ele deveria ter ficado ali, mas que aquilo foi não é uma atitude digna de ser punida ou de ele ter uma advertência, nada do tipo. Provavelmente alguém vai falar pra ele, falar, olha, próxima vez, segura um pouco tua onda aí, Radizão. Já foi campeão ano passado, é o momento do cara, você é um grande atleta ainda, você tem um exemplo a ser dado aí pra comunidade, mas não acho que ele vai sofrer com isso. Há quem diga que ele não ganha mais depois dessa. Não sei, tudo pode acontecer, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de passar lá no site da Fiber para você adquirir produtos tecnológicos que vão melhorar o seu treinamento, tá bom? Meu nome é Rubens Gomes, até um próximo vídeo. Falou e fui.